Minha família zombou da minha carreira artística até eu vender uma pintura por real $2, 7 milhões. Sempre soube que minha família achava que eu estava perdendo tempo com as tintas e pincéis. Desde os 16 anos, quando abandonei o cursinho pré-vestibular para me dedicar integralmente à arte, ouvia aquelas piadas ácidas durante os almoços de domingo. Meu pai, contador aposentado, revirava os olhos toda vez que eu mostrava uma nova tela. Minha mãe suspirava fundo e perguntava quando eu ia conseguir um emprego de verdade. Meus dois irmãos mais velhos, um engenheiro e outro advogado, faziam questão de me lembrar que ainda morava no quarto dos fundos da casa dos pais aos 28 anos. O que eles não sabiam é que eu tinha um plano. Há 3 anos comecei a vender algumas obras pequenas pela internet, principalmente através do Instagram e do Facebook Marketplace. Nada muito grandioso, quadros de paisagens urbanas de São Paulo que eu pintava nos finais de semana. Conseguia uns 300, 400 reais por peça. Era pouco, mas me dava uma sensação de independência que eles jamais entenderiam. Guardava cada centavo numa poupança separada, sonhando com o dia em que poderia provar que estava certo. A virada começou quando conheci uma galerista francesa através de uma exposição coletiva no centro da cidade. Ela se interessou pelo meu trabalho e me disse que tinha contatos internacionais que poderiam se interessar pela minha arte. Na época, achei que era apenas mais uma promessa vazia, daquelas que artistas emergentes ouvem constantemente. Mas ela realmente me chamou algumas semanas depois, propondo uma parceria. Disse que tinha um colecionador americano interessado em arte brasileira contemporânea e que meu estilo poderia despertar interesse. Durante meses, trabalhei em segredo na garagem da casa, preparando uma série de 12 telas inspiradas na vida urbana brasileira. Acordava às 5 da manhã para pintar antes que a família levantasse. Usava as tintas mais baratas que encontrava, mas colocava toda minha alma naquelas pinceladas. Minha mãe reclamava do cheiro de tinta, mas eu inventava desculpas sobre ter começado um hobby de artesanato. Nunca desconfiei que aquele trabalho mudaria completamente nossa dinâmica familiar. Mas foi exatamente quando pensei que tudo estava dando certo que descobri algo que abalou completamente minha confiança na família. Numa tarde de quinta-feira, voltei mais cedo de uma consulta médica e encontrei meu irmão mais velho mexendo no meu computador. Ele estava na minha conta do Instagram, olhando as fotos das minhas obras. Quando me viu, ficou vermelho e começou a gaguejar explicações confusas sobre ter visto a tela aberta. Mais tarde, conversando com um amigo artista pelo WhatsApp, descobri que alguém da minha família havia criado um perfil falso no Instagram e estava espalhando comentários negativos sobre meu trabalho. Fiquei arrasado. Não conseguia acreditar que minha própria família estava sabotando ativamente minha carreira. Passei várias noites em claro, questionando se realmente valia a pena continuar. A galerista francesa começou a pressionar por mais obras, mas eu estava completamente bloqueado criativamente. Como criar arte sabendo que as pessoas que mais amava no mundo estavam torcendo contra mim? Comecei a considerar seriamente abandonar tudo e procurar um emprego convencional, como eles sempre quiseram. Foi então que recebi uma ligação que mudou tudo. A galerista me informou que o colecionador americano havia se interessado por uma das minhas telas e queria fazer uma oferta. Não era uma quantia pequena, mas também não imaginava que fosse algo tão significativo. Ela marcou um encontro numa cafeteria do Itaim Bibi para discutir os detalhes. Lembro que cheguei lá nervoso, vestindo a única camisa social que tinha no guarda-roupa. Quando ela mencionou o valor, quase engasguei com o café. $500 mil, mais de 2,5 milhões de reais. Por uma única pintura. Minha primeira reação foi de descrença total. Pensei que estava sonhando ou que ela estava fazendo algum tipo de pegadinha cruel. Mas ela mostrou o contrato, os documentos, a transferência bancária já aprovada. Tudo era real. Em questão de dias, eu passaria de um artista falido morando com os pais para alguém com independência financeira completa. A ironia era que a tela vendida era exatamente uma das que havia pintado, ouvindo as piadas da família na sala ao lado. Decidi não contar nada para ninguém imediatamente. Queria saborear aquele momento, processar a informação sozinho. Durante uma semana inteira, continuei vivendo normalmente, ouvindo as críticas habituais durante as refeições. Meu pai fez uma piada sobre eu já ter passado da idade de brincar de artista. Minha mãe sugeriu que eu procurasse um emprego como professor de artes numa escola particular.
Meus irmãos riram quando mencionei que estava trabalhando numa nova série de pinturas. Mas o que realmente me deixou furioso aconteceu no domingo seguinte. Durante o almoço, descobri que não havia sido apenas meu irmão mais velho que estava me sabotando online. Minha cunhada, aparentemente, havia criado uma conta falsa no Facebook e estava entrando em grupos de arte para falar mal do meu trabalho. Ela contava para outras pessoas que eu era um preguiçoso que não queria trabalhar e que usava a arte como desculpa para viver às custas dos pais. Naquele momento, tomei uma decisão. Não ia simplesmente contar sobre a venda. Ia fazer um anúncio público, na frente de toda a família estendida, durante a festa de aniversário da minha avó, que aconteceria no próximo fim de semana. Queria que todos soubessem, de uma vez por todas, que eu tinha conseguido algo que nenhum deles jamais conseguiria: transformar minha paixão em sucesso financeiro. Passei a semana planejando exatamente como revelaria a notícia. Imprimi o contrato, os comprovantes bancários, até mesmo alguns e-mails trocados com a galerista. Queria ter todas as provas necessárias para que ninguém pudesse questionar a veracidade da informação. Também comecei a pesquisar apartamentos para alugar. Não queria passar nem mais um dia naquela casa depois de descobrir como minha família realmente me via. A festa da minha avó aconteceu num sábado ensolarado, no quintal da casa dela em Santo André. Toda a família estava presente, tios, primos, cunhados, até alguns vizinhos antigos. Era o cenário perfeito para minha revelação. Esperei até a hora da sobremesa, quando todos estavam relaxados e conversando animadamente. Então pedi licença e disse que tinha um anúncio importante para fazer. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Todas as conversas pararam instantaneamente. Meus pais me olharam com aquela expressão de preocupação que eu conhecia bem, provavelmente pensando que eu ia anunciar que estava desistindo da arte ou que havia conseguido um emprego convencional. Meus irmãos trocaram olhares cúmplices, como se estivessem esperando mais uma decepção para comentar depois. Tirei os papéis da pasta e comecei a ler em voz alta o contrato de venda. A princípio, ninguém entendeu direito o que estava acontecendo. Só quando mencionei o valor $500.000 foi que vi as expressões mudarem completamente. Meu pai deixou o garfo cair no prato. Minha mãe ficou com a boca aberta. Meus irmãos perderam completamente a cor do rosto. Mas a reação que mais me surpreendeu foi a da minha avó. Ela se levantou da cadeira, veio até mim e me deu um abraço apertado. Disse que sempre acreditou no meu talento e que ficava orgulhosa de ter um neto artista. Foi a primeira vez em anos que alguém da família demonstrou apoio genuíno ao meu trabalho. Naquele momento, percebi que nem todos estavam contra mim. Nos dias seguintes, a dinâmica familiar mudou completamente. Meus pais começaram a me tratar com um respeito que eu nunca havia experimentado antes. Minha mãe passou a perguntar sobre meus projetos artísticos com interesse genuíno. Meu pai começou a contar para os amigos do trabalho que tinha um filho artista bem-sucedido. Era como se a validação financeira tivesse transformado minha arte em algo respeitável aos olhos deles. Mas nem tudo foram flores. Meus irmãos ficaram visivelmente incomodados com a situação. O mais velho, que sempre me tratou como caçula irresponsável, começou a fazer comentários ácidos sobre sorte e sobre como o mercado de arte era imprevisível. O outro passou a me evitar completamente, como se minha presença fosse um lembrete constante de que havia escolhido a profissão errada. A situação mais constrangedora aconteceu quando minha cunhada, a mesma que havia criado o perfil falso para me prejudicar, tentou se aproximar de mim durante uma visita. Ela começou a falar sobre como sempre acreditou no meu talento e como achava lindo eu ter persistido nos meus sonhos. A hipocrisia era tão evidente que eu não consegui disfarçar o desprezo. Saí da sala sem dizer uma palavra. Essa experiência me fez repensar completamente minha relação com a família. Percebi que o amor e o apoio que eu tanto desejava eram, na verdade, condicionais. Eles só me respeitavam porque eu havia conseguido sucesso financeiro. Se eu continuasse sendo um artista pobre, seria eternamente o fracasso da família. Essa descoberta foi mais dolorosa do que todas as críticas que havia recebido ao longo dos anos. Decidi me mudar para um apartamento no centro de São Paulo, próximo às galerias e ao circuito artístico da cidade. Queria ter independência completa, física e emocional. Nos primeiros meses, foi difícil lidar com a solidão. Estava acostumado com a agitação da casa dos pais, mesmo que ela viesse acompanhada de críticas constantes. Agora tinha paz para criar, mas também tinha que lidar com meus próprios demônios internos.
A mudança de endereço coincidiu com uma fase muito produtiva da minha carreira. A galerista francesa conseguiu mais alguns interessados no meu trabalho e logo eu estava vendendo peças regularmente. Não eram valores tão altos quanto a primeira venda, mas eram suficientes para me manter confortavelmente. Pela primeira vez na vida, conseguia me dedicar integralmente à arte sem me preocupar com questões financeiras básicas. Mas foi justamente quando tudo parecia estar se ajeitando que descobri algo que mudou completamente minha percepção sobre a venda inicial. Numa conversa casual com outro artista numa vernissage, soube que ele também havia vendido uma obra para um colecionador americano através da mesma galerista. Quando ele mencionou o nome do comprador, percebi que não era a mesma pessoa que havia adquirido minha pintura. Intrigado, decidi investigar mais profundamente. Fiz algumas pesquisas na internet, entrei em contato com outros artistas que haviam trabalhado com a galerista. Descobri que ela representava dezenas de artistas brasileiros e que tinha uma rede muito ampla de contatos internacionais. Isso em si não era problemático, mas quando aprofundei a investigação, encontrei algo perturbador. A galerista não havia vendido minha obra para um colecionador americano desconhecido. Ela havia vendido para um primo meu que vive nos Estados Unidos há 15 anos. Um primo que eu mal conhecia, mas que aparentemente havia acompanhado minha trajetória através das redes sociais da família. Ele havia comprado minha pintura não porque era um investidor de arte, mas porque queria me ajudar financeiramente de forma discreta. Essa revelação me deixou completamente confuso. Por um lado, sentia gratidão pela generosidade do meu primo. Por outro, me sentia enganado pela galerista, que havia inventado toda aquela história sobre o colecionador americano. Mais do que isso, questionava se minha arte realmente tinha valor comercial ou se eu era apenas um caso de caridade familiar disfarçada. Decidi entrar em contato diretamente com meu primo. A conversa foi, ao mesmo tempo, esclarecedora e dolorosa. Ele me contou que havia acompanhado minha luta através das postagens da família no Facebook. Sabia sobre as críticas, as piadas, a falta de apoio. Quando a galerista o contatou, oferecendo uma maneira de me ajudar sem ferir meu orgulho, ele aceitou imediatamente. Mas ele também me revelou algo que eu não esperava. Ele realmente gostava da minha arte. Não havia comprado a pintura apenas por pena ou solidariedade familiar. Havia se apaixonado genuinamente pelo meu trabalho e queria ter uma peça na coleção particular dele. Mais do que isso, ele havia mostrado minha arte para amigos nos Estados Unidos e vários deles haviam demonstrado interesse em adquirir obras. Essa informação mudou completamente minha perspectiva sobre a situação. Percebi que, independentemente da forma como a primeira venda havia acontecido, minha arte tinha mérito próprio. A validação não vinha apenas do dinheiro, mas do reconhecimento genuíno do meu talento por parte de pessoas que entendiam de arte. Nos meses seguintes, consegui várias vendas através dos contatos do meu primo. Desta vez, eram realmente colecionadores desconhecidos que haviam se interessado pelo meu trabalho. Os valores eram menores do que a primeira venda, mas eram resultado direto da qualidade das minhas obras. Finalmente, estava construindo uma carreira baseada em mérito, não em caridade familiar. Paralelamente, minha relação com a família continuava tensa. Meus pais tentavam se aproximar, mas eu percebia que era mais por interesse do que por amor genuíno. Eles queriam se associar ao meu sucesso, contar para os amigos que tinham um filho artista reconhecido. Mas eu sabia que, se as coisas dessem errado, voltariam a me tratar como o fracasso da família. O episódio que definiu completamente nosso relacionamento futuro aconteceu durante uma exposição individual que consegui numa galeria conceituada de São Paulo. Era minha primeira grande mostra solo, com 25 obras inéditas. Convidei toda a família para a abertura, esperando que finalmente pudessem ver meu trabalho num contexto profissional. A noite da abertura foi um sucesso. Vários críticos de arte estavam presentes, algumas peças foram vendidas durante o evento e recebi elogios sinceros de pessoas influentes do meio artístico. Mas o que mais me marcou foi a reação da minha família. Eles chegaram atrasados, vestidos inadequadamente para a ocasião, e passaram o tempo todo fazendo comentários sobre o preço das obras e sobre como eu havia mudado desde que ficara rico. Minha mãe fez questão de contar para estranhos que eu era seu filho e que ela sempre soube que eu seria bem-sucedido. Meu pai tentou negociar descontos nas obras com outros visitantes, como se fosse um vendedor ambulante. Meus irmãos ficaram num canto, claramente desconfortáveis com todo o ambiente cultural.
Foi uma experiência humilhante que me fez perceber como éramos diferentes. Naquela noite, tomei uma decisão definitiva. Não ia mais tentar conquistar a aprovação da minha família. Não ia mais permitir que eles se beneficiassem do meu sucesso quando haviam tentado me sabotar durante anos. Precisava construir minha própria família, com pessoas que realmente me apoiassem e acreditassem no meu potencial. Nos anos seguintes, limitei drasticamente o contato com meus pais e irmãos. Continuei visitando minha avó regularmente, pois ela havia sido a única pessoa que sempre me apoiou. Mas com o resto da família, mantive apenas um relacionamento superficial, restrito aos eventos obrigatórios como casamentos e funerais. Minha carreira artística continuou crescendo. Consegui exposições em outras cidades, participei de feiras internacionais e minha obra começou a ser reconhecida pela crítica especializada. O mais importante é que aprendi a valorizar minha arte independentemente da validação externa. Não precisava mais da aprovação da família para me sentir realizado. Hoje, 5 anos depois daquela primeira venda, posso dizer que sou um artista estabelecido. Tenho uma clientela fiel, obra em coleções importantes e reconhecimento no meio artístico. Mais do que isso, construí uma nova família com outros artistas, galeristas e pessoas que compartilham minha paixão pela arte. Às vezes, ainda encontro membros da minha família biológica em eventos sociais. Eles sempre tentam se aproximar, contar sobre como sempre acreditaram em mim, pedir para visitar meu ateliê. Mas eu sei que se eu perdesse tudo amanhã, voltariam a me tratar como o fracasso da família. Essa certeza me dá forças para manter distância. A experiência me ensinou que o sucesso não é apenas sobre dinheiro ou reconhecimento. É sobre ter a coragem de perseguir seus sonhos mesmo quando as pessoas mais próximas não acreditam em você. É sobre construir sua própria definição de valor, independentemente das opiniões alheias. E, principalmente, é sobre escolher com quem você quer compartilhar suas vitórias. Minha arte continua sendo minha verdadeira paixão. Cada pincelada é uma forma de expressão, cada tela é um pedaço da minha alma. O dinheiro é importante, claro, mas não é o que me motiva a criar. O que me motiva é a possibilidade de tocar outras pessoas através da minha arte, de fazer com que sintam algo especial quando olham para minhas obras. Hoje, quando olho para trás, sinto uma mistura de tristeza e alívio. Tristeza por ter perdido a família que eu sonhava ter, mas alívio por ter encontrado meu próprio caminho. Não sei se algum dia conseguirei perdoar completamente as pessoas que tentaram me destruir quando eu mais precisava de apoio. Mas sei que consegui transformar toda aquela dor em arte, e isso me faz sentir vitorioso. A lição mais importante que aprendi é que você não pode controlar as reações das outras pessoas, mas pode controlar suas próprias escolhas. Escolhi seguir minha paixão apesar das críticas. Escolhi acreditar em mim mesmo quando ninguém mais acreditava. Escolhi construir uma nova vida baseada em respeito mútuo e apoio genuíno. Se pudesse dar um conselho para qualquer pessoa que está passando por uma situação similar, seria: não desista dos seus sonhos por causa das opiniões alheias. As pessoas que realmente te amam vão te apoiar nos momentos difíceis, não apenas quando você alcançar o sucesso. E se sua família biológica não consegue te dar esse apoio, você tem o direito de construir sua própria família com pessoas que realmente se importam com você. Minha história não é apenas sobre arte ou dinheiro. É sobre autoestima, sobre ter coragem de ser quem você realmente é, sobre não permitir que ninguém defina seu valor. É sobre transformar rejeição em motivação, crítica em combustível para o crescimento. E, principalmente, é sobre descobrir que o único reconhecimento que realmente importa é o que vem de dentro de você mesmo.